Vamos fazer uma reação de combustão aqui, né? Vamos começar então com a combustão do benzeno. A gente viu no vídeo passado, uma aula que eu mostrei para vocês, que a gente pode utilizar a lei de Hess com etapas intermediárias, né? E utilizando a lei de Hess para calcular qualquer tipo de reação. Então vamos começar aqui com a combustão, né? Eu mostrei as etapas, né, também. Vamos falar um pouco da combustão do benzeno. Olha aqui o problema que nos é dado, né? O benzeno ele vai produzir dióxido de carbono e água. Bom, todo mundo sabe, isso a gente está falando de hidrocarboneto, né? Combustão completa de hidrocarboneto, né? Não é combustão incompleta. Qual que é a diferença da combustão completa e da combustão incompleta? A combustão incompleta forma outros compostos, que a gente chama de compostos intermediários, né? Ou seja, são compostos que que não são, não vai formar um produto de interesse. Existe isso? É muito comum? Sim. Um caso ideal, a combustão é completa, né? Num caso não ideal real, você vai ter a formação de partículas de carbono, você vai ter a formação de vários outros tipos de compostos, né, derivados desse hidrocarboneto, tá? Aqui nós estamos estudando um caso ideal onde a gente tem a combustão completa do benzeno. Como isso ocorre? Então ele fala aqui, ó, que a entalpia de formação do benzeno é 49,04. Então, primeira coisa, o que a gente faz? Lembrando, a gente escreve a reação. A reação de combustão, pessoal, todo mundo tem que saber que a combustão de qualquer elemento envolve o oxigênio, né? Então, já é intrínseco e já é subentendido que você vai utilizar uma molécula de O2 aqui. E a combustão de hidrocarboneto gera CO2 e água. Primeira coisa que vocês fazem é olhar aqui, né, olhar as reações e mostrar, né, que você tem, então, um balanceamento de 2 para 15, que vai dar 12 e 6. Tá? Como que a gente faz isso? É só vocês localizarem os elementos, né, que estão nos reagentes e combiná-los para dar o valor estequiométrico nos produtos, tá? Se você multiplicar aqui, por exemplo, né, você vai ter aqui, ó, 6,12 de carbono, né, aqui você vai precisar de 12 carbonos, tá bom? Então, para balancear. Então, como que a gente calcula o ΔH desta reação? Bom, pela regrinha que eu passei para vocês, é o produto menos o reagente, ou seja, é o calor de formação dos produtos menos o calor de formação dos reagentes. É o ΔH0 de formação dos produtos menos o ΔH0 de formação dos reagentes. Então a gente escreve aqui a equação. E agora a gente substitui na equação o quê? O valor considerando, lembrem-se, o coeficiente aqui estequiométrico. Ele tem que entrar, né, na nossa equação. Então, por exemplo, nos produtos vai ter que entrar o 12 e o 6. Nos reagentes, né, a gente vai ter que entrar com o valor, né, 15 e 2. Será que a gente vai usar todos esses valores? Bom, a gente precisa pensar que alguns valores de ΔH de formação, né, tem um valor 0, pessoal. Quais são os elementos? Voltem aqui, olhem aquele vídeo da tabela que eu mostrei para vocês, que eu mostrei uma tabela onde a gente tinha vários valores, né, relacionados aos elementos e as entalpias, né, padrão de formação. Lembre-se que o oxigênio, pessoal, molecular, gasoso, o O2 molecular, é esse cara aqui, gasoso, a entalpia de formação dele é 0, né? Por definição, tá bom? Por definição, ela é 0. Se ela é 0 por definição, ela não vai entrar no cálculo dos reagentes. Então, a nossa equação vai ter que considerar apenas aqui ó, o CO2, né? O CO2 vai ter que considerar a água e vai considerar o quê? O benzeno. Então, esse valor não vai entrar. Então, como que vai ficar a equação? Vai ficar dessa forma aqui. Então, você tem 12 ΔH do CO2 mais 6 vezes o ΔH de formação da água menos 2 vezes o do benzeno, tá? E agora a gente vai na tabela, olha os valores, tá certo?
né, e coloca os valores da entalpia de formação. Então, se a gente for na tabelinha lá, a gente vai ver que o CO2, né, ele era 393, né, se vocês lembrarem, e o da água, né, aqui água líquida, hein? Isso é muito importante, porque tem água gasosa também, né? Mas aqui ele está dando água líquida. Da água líquida, pessoal, lembre-se que era em torno de 187, né? Lá na tabelinha. E você vai ter o valor aqui que ele dá do benzeno, né? Que é 49,04 kJ por mol. Então, olhando na tabela, substituindo, aqui nós temos os valores, né? Os valores já exatos, né? Então, é 12 vezes menos 393, porque a entalpia de formação do CO2 é exotérmica, mais 6 vezes menos, né? Menos o dos reagentes, que é 2 vezes 49, né? Que esse 49,04 vem da onde? Vem aqui, ó, do benzeno que é dado pelo enunciado. Olhem só a quantidade aqui, né, pessoal? Olhem só a quantidade. Então, isso é muito importante. Notem que eu estou falando agora que começa a história ficar mais interessante. Essa reação é extremamente, libera muita energia, né? Por isso que a combustão, né, pessoal, é utilizada muito aí, né, na indústria, nos carros, né? Para movimentar automóveis, né? Enfim, combustão, porque ela libera muita energia. E aí essa energia, como nós vimos lá no início do curso, ela pode ser convertida em outros tipos de energia. Por exemplo, aqui a energia térmica a gente poderia, né, converter em energia cinética para movimentar, por exemplo, um veículo e assim por diante. Notem que agora começa a ficar interessante. Olha o valor aqui que ele dá. É 49,04. Só que ele dá em quilojoules por mol. Opa, se ele dá em quilojoules por mol, olha a quantidade que eu tenho aqui de benzeno. Eu tenho o quê? 2 mols. Isso é muito importante. Olha aqui, estou considerando 2 mols na minha equação. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, pessoal. Agora, se são 2 mols, a gente pergunta o seguinte, qual que é a entalpia? Ele quer saber o seguinte, quanto de calor é liberado por mol de benzeno? Né? De benzeno que é consumido na combustão. Ora, se você balanceou a equação, está balanceada, aplicou a regra dos produtos menos os reagentes, se você utilizou corretamente os coeficientes estequiométricos, considerou os coeficientes estequiométricos no cálculo, calculou a quantidade correta aqui do ΔH0, você vai ter que relembrar que este valor é para cada 2 mols de benzeno. Logo, se você quer saber quanto calor é liberado por mol de benzeno, você vai ter que dividir por 2, tá? Então você divide esse valor, né, de 5.946 por 2, que vai dar em torno de 2.970, né? Daqui, ó, 2.973 kJ por mol de C2H6, o benzeno. Muito importante, pessoal. Lembrem-se, se você quer saber o valor do calor da reação balanceada, né, de formação balanceada, da reação global, né, você considera o que? O calor gerado, né, pela equação balanceada. Agora, se você quer saber quanto, né, de calor, ou seja, o ΔH por mol, você tem que lembrar que muitas vezes, muitas reações, você vai ter coeficientes estequiométricos que são diferentes da unidade. Então, quando vocês forem representar por mol, você terá que considerar isso. Nesse caso, a gente dividiu por 2, porque são 2 mols de benzeno, né? E aqui, ó, o valor, ele, claro que vai ser menor, vai ser metade, né, do valor da equação global, né? E a notação agora tem que ser assim, quilojoules por mol de benzeno, tá? Essa é a notação. Então, é menos 2.973 quilojoules por mol de benzeno, o que significa que a reação é exotérmica, né? E a quantidade de calor liberada por mol
de benzeno, ela vai ser 2.973 quilojoules, tá? Prestem muita atenção nisso, porque muitas vezes a gente quer saber, é interessante para a gente expressar em quilojoules por mol, tá? Mas nem sempre a reação global é dada por mol. Pode ser que 2 mols, 3 mols, para que a gente tenha esses números aqui inteiros, né? Para conseguir aplicar a lei de Hess, trabalhar com as equações e chegar nos valores que a gente tem que calcular, tá bom? Então eu peço atenção especial para esse tipo de abordagem.